Tendo entrado, voltaram eles então para Jerusalém, né, do monte chamado as Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram até o quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles, Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um dia em preparação à grande festa de Pentecostes. Hoje, movidos pelo Espírito Santo e em união com toda a igreja no Brasil, oramos pela unidade de todos os cristãos. A semana de Pentecostes é também, em todo o hemisfério sul, a semana de oração pela unidade dos cristãos, unindo o nosso coração ao coração de Jesus, suplicando ao Pai que sejam todos um, que todos sejam um. Então eu queria fazer uma reflexão aqui sobre essa passagem, né? Principalmente perseveravam todos, né? Unanimemente a oração. Primeiramente, a passagem lá no versículo 12 diz que eles subiram, né, para o andar de cima, né? E aqui é interessante porque existe uma promessa, né? Existiu uma promessa que a gente celebrou ontem, né? Na ascensão do Senhor. O Senhor deu uma promessa: olha, se vocês ficarem unidos, vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E ali, então, os discípulos, eles tinham um local específico para a oração. E é isso que eu queria refletir com vocês hoje. Um local de oração, aquele local em que a gente se dedica para a oração, ele não precisa existir em nossa casa, né? E é interessante que a promessa do Senhor motivava então os discípulos a ficarem lá em cima, né, no andar de cima, em oração. Então, olha que reflexão interessante. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor já te deu na tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, né, para a tua vida profissional, para a tua vida espiritual. Eu não sei qual foi as promessas que Deus colocou na sua vida. Eu não sei. Mas se Deus já colocou, eu quero que você até lembre aí, se Deus já colocou alguma promessa, se Deus já te deu, se alguém já profetizou na tua vida por algo que ainda vai acontecer, é necessário subir nesse andar de cima, né, que pode ser até ser espiritual, né, subir nesse andar de cima para permanecer unanimemente na oração, né. Então, aqui de maneira mais particular, né, é necessário você subir, né, ou seja, você se colocar diariamente em oração para que a promessa do Pai possa acontecer na sua vida. Isso aqui é muito interessante, porque muitas vezes alguém profetiza na nossa vida. Muitas vezes alguém fala assim: olha, Deus vai fazer isso na tua casa, Deus vai fazer isso. E a gente faz o quê? Esquece, né? A gente não mais lembra. Mas se Deus profetiza na sua vida de maneira muito particular, a ideia é que todos os dias você suba para esse andar de cima e se coloque unanimemente na oração. O segundo ponto que eu queria falar sobre essa passagem, sobre esse dia, né, é que quando ele fala unanimemente, é uma unanimidade. O que é uma unanimidade quando você está numa votação? A votação foi unânime, né? Quer dizer o quê? Que todos votaram a favor. Isso quer dizer que de todos que estavam na casa de João, todos, todos estavam em oração. Não tinha um que não estivesse em oração. Então a palavra é bem enfática em dizer que todos estavam em oração. Então, aqui eu já falo em grupo, né? Quando a gente está em grupo, quando a gente tem, né? Aqui eu falo especificamente do Parresia, né? Do nosso grupo de oração, o meu grupo de oração que eu participo. Então lá tem muitas promessas, né? Para o grupo de oração. Tem muitas promessas para aquele grupo. Tem muitas promessas, né? Deus, ele já prometeu muita coisa para nós. Mas a graça de Deus só vai acontecer quando o nosso grupo estiver unânime na oração. Quando o grupo inteiro estiver unânime na oração. E aqui eu transbordo essa ideia também para a família. As graças que Deus preparou para a sua família, ela vai acontecer em abundância, tá? Não vai deixar de acontecer, ela vai acontecer em abundância quando a sua família estiver unânime em oração.
É fácil isso? Não. Mas é promessa de Deus e é o que Deus nos convida a estarmos unânimes, né, em oração, unânimes, pedindo a promessa do Pai. E a terceira coisa que eu queria refletir sobre esse tema de hoje é sobre a unidade, que está justamente nessa motivação aí da novena, né? Quando a gente fala em unânimes, a gente está dizendo que é todos, né? Todos. Então, essa unidade com os cristãos, não só os cristãos católicos, tá? Aqui quando fala unidade é os evangélicos, é os presbiterianos, todos eles, todas as pessoas que acreditam em Cristo, mas não professam da mesma fé. Então essa semana é uma semana voltada para essa unidade, né? E uma coisa que é interessante é que uma das coisas, né, que unem, né, a nossa fé, que unem cada um de nós, uma das coisas que une os cristãos é o Espírito Santo, né? Principalmente, né, a maioria dos pentecostais é uma das coisas que une nós cristãos. Então, Pentecostes, né, a própria palavra vai dizer que todos ouviam na mesma voz, todos ouviam na sua própria língua. Então, o Espírito Santo ele fala com todos, né? Com todos, com todos, com todos. Existe não existe momento para você ficar criticando ou até mesmo debatendo. Não. É preciso a gente unir forças. Existe muita gente que não conhece Jesus ainda. E que recebendo esse Espírito Santo, a gente une forças para levar Jesus a mais adiante. Então essa unidade ela é importante, né? Ela não é fácil, mas ela é o que Deus pede, né? O Ranieri Catanabeça, o cardeal agora, ele fala justamente disso, que se na Torre de Babel, né? Se na Torre de Babel, né, alguma coisa aconteceu para dividir o povo, em Pentecostes, com o Espírito Santo veio para unificar as vozes. Aquilo que eu não consigo mais entender em outras línguas, com o Espírito Santo eu consigo fazer esse entendimento. Então, é interessante que é como se a promessa do Pai, que é o batismo, que é Pentecostes, ele fosse uma resposta àquele evento lá da Torre de Babel, onde os cristãos, né, os cristãos não, os que acreditavam em Deus separaram-se as vozes, as línguas, e aqui em Pentecostes uniu-se as línguas, né? Então, isso extrapola tanto para nações, mas também para religiões, né? Então, é um ponto em comum das nossas religiões, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um ponto em comum e nós precisamos unir. Então, se você tiver no seu trabalho um momento de oração, né, peça o Espírito Santo, não tenha medo, né, porque o Espírito Santo é algo em comum com todas as religiões. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos, se você puder, e vamos clamar agora por esse Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, em nossa vida de oração, em nossa preparação para Pentecostes. Vem, Espírito Santo de Deus, faz de nós acreditar mais nas tuas promessas para nossas vidas. Queremos subir para o andar de cima, Senhor. Queremos estar no andar de cima em oração unânime, Senhor. Queremos estar no andar de cima, nos preparando para a promessa que o Senhor vem para nós, o Senhor traz para a nossa vida. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que teu Espírito Santo venha sobre nós para trazer essa unanimidade na oração, tanto em nossa vida, nossa família, mas também nos nossos grupos, nas nossas paróquias. Vem, Espírito Santo de Deus, e traz também a unidade dos cristãos, que tantos cristãos precisam, para que não fique mais essas lutas internas, mas que outras pessoas conheçam a Ti através do nosso empenho missionário, da nossa entrega missionária, que possamos ser unidos para evangelizar e não desunidos para discutir religião. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Ore de candera, shire de candera, shire de candera, shire de candere. Ore de candera, shire de candera, shire de candera, shire de candera, shire de candere. Ore de candera, shire de candera, shire de candera, shire de candera, shire de candere. Ore de candera, shire de candera, shire de candera, shire de candere. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, ó doce Espírito, ó doce hóspede da alma. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Bendito seja, meu Deus. Bendito seja. O Senhor me mostra
uma, uma grande caldeira, né? Como se fosse algo, e muita coisa sendo colocada ali dentro, né? E é interessante porque a caldeira, né? Sei lá, o caldo que você estiver fazendo ali naquele recipiente, você pode colocar várias coisas, né? Mas no final fica homogêneo, fica uma coisa só. Acho que é isso que Deus quer falar para nós hoje. Nós temos vários grupos, nós temos várias religiões, mas uma coisa é só: Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. Então, por isso a gente precisa nos colocar como ingredientes, né, dessa evangelização, nos colocar como ingredientes dessa missão, para que Ele possa fazer em nós, né, através de nós, porque sem o nosso ingrediente, né, o caldo, né, o alimento que esteja fazendo ali não vai ficar do mesmo jeito. Então, bendito seja Deus. Eu vou me entregar na missão. 1, 2, 3, Jesus te ama! Amém. Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanharam aqui. Deus te abençoe, Jadson. Vida longa a este canal maravilhoso da graça de Deus. Amém, amém, amém.